O lance das escolas cívico-militares é que, para fazer a propaganda, eles utilizam resultados das escolas militares, que existem, sei lá, desde sempre no Brasil. Só que as escolas militares não são as escolas cívico-militares. As escolas militares têm orçamentos gigantescos, têm professores com salários de nível de universidade pública, tá, de universidade federal. Então você tem professores com pós-doc, com doutorado, enfim, que atendem um público já de determinada classe social, tá? Então você já tem, vamos dizer assim, toda a questão social que impacta no resultado das crianças nas escolas, tá? Porque a realidade social, quanto melhor, tendencialmente, claro que sempre vão ter as exceções, nós vamos ter resultados escolares melhores. Na política, a sua ascensão social, e acabam se associando à extrema-direita por circunstância. Por isso que você está dizendo, essa pessoa aí nem deve ter leitura. Ela definitivamente não, mas quem pensou no que ela tá votando tem. Sem dúvida. Entende? Porque ela não vota sozinha. Ninguém vota sozinho. Vota no partido, vota ou na orientação do partido ou da bancada, exato. E a bancada geralmente é financiada. E quem financia, quem paga a banda, escolhe a música. Essa pessoa que pagou a banda sabe muito bem o que tá fazendo. E aí a questão é, a solução mais aparente de segurança pública é mais policiamento. Porque ela parece que resolve o problema. E é uma forma de fazer uma série de jogadas que é. Mais policiamento significa mais repressão. E o policiamento, ele tem a função de controle social de uma classe social sobre outra. Então veja, tem uma coisa implícita aí. Se você aumenta o policiamento, você aumenta a sensação de segurança da classe dominante e você aumenta a repressão sobre a classe dominada. Porque a função da polícia não é defender a vida, o bem-estar, a paz, a harmonia. A função da polícia é defender a propriedade. Abafar o fato de que segurança pública se resolve com diminuição de desigualdade social, número 1. Coisa que nunca está em programa da extrema-direita. Número 2. Canalizar recursos para as forças armadas e para os militares. Eu dou um exemplo agora. Nós tivemos a aprovação em São Paulo das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são um grande esquema de desvio de recursos públicos para milico aposentado. Que não funciona, tem artigos mostrando com realidade não muda não funciona. Bosta nenhuma. Aumenta a violência contra o aluno e cai a nota. O problema não... O lance das escolas cívico-militares é que, para fazer a propaganda, eles utilizam resultados das escolas militares, que existem, sei lá, desde sempre no Brasil. Só que as escolas militares não são as escolas cívico-militares. As escolas militares têm orçamentos gigantescos, têm professores com salários de nível de universidade pública, tá, de universidade federal. Então você tem professores com pós-doc, com doutorado, enfim, que atendem um público já de determinada classe social, tá? Então você já tem, vamos dizer assim, toda a questão social que impacta no resultado das crianças nas escolas, tá? Porque a realidade social, quanto melhor, tendencialmente, claro que sempre vão ter as exceções, nós vamos ter resultados escolares melhores. Isso tem uma série de fatores que explicam, né? Porque a criança, ela pode estar mais dedicada só aos estudos, ou ter que estar trabalhando, ter que estar cuidando dos irmãos, ou ter que estar limpando a casa. A criança, além do estudo formal, ela faz cursinho disso, daquilo outro, tem práticas de esportes, tem acesso à cultura, viaja, enfim. Isso faz com que ela tendencialmente tenha melhores resultados. Então vejam, os resultados bons das escolas militares não têm a ver com a disciplina militar. Tem a ver com a estrutura, com o financiamento, com o salário dos professores, com o tempo de planejamento remunerado dos professores, com a realidade social dos alunos. Porque, na prática, a escola cívico-militar, ela faz o quê? Ela joga, simplesmente, a administração das escolas para pessoas que não entendem de escolas. Só isso. Isso simplesmente não tem como dar certo. Veja, tem estudos e mais estudos analisando a construção da aprendizagem que criticam e desencorajam, para ser aqui bonzinho, a educação a partir do medo imposto por determinada forma de disciplina, que é justamente aquilo que se pratica nas escolas cívico-militares, o que se busca praticar. E a chance disso dar certo é rigorosamente zero.
Não é disciplina nas escolas, o problema é estrutura, mas isso serve pra colocar milico que tá aposentado dentro da escola pra ficar vendo corte de cabelo e uniforme, pagar R$9.000 por mês e só. Então, e aí tem o último fator que é o mais importante a respeito dessa questão da segurança pública, que é, aí eu vou trazer a análise dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, eles fizeram uma análise brilhante, que é, eles enxergavam a dinâmica da polícia nos guetos negros da mesma maneira que eles enxergavam a colonização, por exemplo, da Argélia. A Argélia também foi separada em guetos árabes e franceses. E a polícia francesa não estava lá pra proteger os argelinos, estava lá pra manter eles no devido lugar. A polícia brasileira faz a mesma coisa. A lógica da polícia militar com as favelas é de colônia. Eles não querem... É isso, entendeu? A única coisa que eu talvez me permitiria divergir aqui, vou abrir uma divergência do camarada, que não é a polícia brasileira, é a polícia no capitalismo. Só isso. É isso, tá? É assim. Qualquer lugar do mundo. Às vezes mudam um pouco as mediações, às vezes vão mudar um pouco o nível de exposição dos antagonismos, então isso às vezes vai ficar mais mascarado, às vezes vai ficar mais escancarado, mas é isso em qualquer lugar do mundo. Proteger a favela, eles querem manter os favelados no seu devido lugar. Então a segurança pública tem todos esses fatores que eu tô falando, e claro, nós da esquerda debatemos segurança pública, só que a gente debate em termos que não são tão acessíveis para as pessoas que estão sofrendo isso na pele, que estão sofrendo assalto na rua e que acham que se botar mais polícia na rua dela ele não vai mais sofrer assalto. Isso é muito visível, mas isso não dá resultados concretos a longo prazo. Mas, Ian, será que a única solução a curto prazo assim, que não é uma solução, mas é só policiamento? Porque, não é solução. Não, exatamente, não, eu sei, mas tipo assim... É que aparenta ser. Mas o que eu tô falando assim, eu entendo isso. Na verdade, pra mim, essa é a discussão curto prazo versus longo prazo, né? A direita só pensa em depois que o crime já aconteceu, que compreender o cara, como dar choque no saco dele. Química. Foda-se, velho. Eu quero que a pessoa não seja estuprada. Tipo, o pessoal fala assim, é óbvio que eu quero que, sei lá, se minha mãe é assaltada e alguém dá um tiro nela, eu quero que aquele criminoso seja punido. Mas eu também prefiro que a minha mãe esteja viva, então tipo... E outra coisa interessante dessa discussão, e que eu tentei já colocar aqui algumas vezes, o indivíduo vítima, ele tem... não vou nem dizer que ele tem o direito, mas é absolutamente compreensível que ele tenha um desejo de vingança, saca? Eu tenho 2 filhas, se alguém faz alguma coisa pra qualquer uma das minhas filhas, é perfeitamente possível imaginar que eu tenha um desejo de vingança. Pô, fez mal minha filha, eu vou pegar o cara e vou matar, vou dizer, sei lá, entendeu? Isso é, sei lá, é humano. Só que quando a gente vai pensar a nível de política pública, a gente tem que usar, né, daquilo que a gente tem disponível no nosso conhecimento de melhor, entende? De melhor em que sentido? Para chegar nesse ponto que o Ian e o Pirula estão aqui discutindo. Eu não quero ter que me vingar de uma pessoa que fez mal para minha filha. Eu quero que ninguém faça mal para minha filha. Porque eu me vingar da pessoa que fez mal para minha filha não vai apagar o mal que a minha filha sofreu. Estão entendendo? Então não funciona. A gente tem que buscar uma coisa que funcione. Entender que as pessoas queiram desejo de vingança é absolutamente compreensível. Então não é um negócio de julgar as pessoas, dizer, olha, não, você não deve querer se vingar, não sei o quê. Você até pode dizer isso, mas eu acho que é meio idealista achar que isso não vai rolar. Só enquanto formulação de política pública, a gente tem que pensar em qual é o nosso estado da arte, tá? O que a gente, enquanto humanidade, já descobriu? O que a gente tem de conhecimento baseado na razão para que a gente possa utilizar para evitar que essas coisas aconteçam. E esse punitivismo, ele vai por um caminho que é o caminho da vingança. Que normalmente, enquanto efeito prático, é retroalimentar a roda da violência. Então você não só não acaba com o problema, como quase sempre você agrava o problema. Essa é a lógica do punitivismo.